Vamos passar para o último tópico da nossa lição. Tópico que tem por tema o dom do perdão. Então, ao longo desta lição, estivemos estudando vários aspectos relacionados à confissão, à atração do Espírito Santo, à confissão, ao arrependimento, à confissão do pecado. Vimos também exemplos de pessoas que reagiram de uma forma equivocada quando perceberam que tinham feito alguma coisa errada. Também vimos o exemplo de pessoas que, quando perceberam o seu erro, então estabeleceram paz com Deus, ou seja, confessaram seus pecados, se arrependeram verdadeiramente e Deus os perdoou. Neste último tópico, então, vamos ver acerca deste presente maravilhoso que Deus nos apresenta, que Deus nos oferta, que é o seu perdão. Primeira pergunta, irmão Tiago. Se estivermos profundamente envolvidos no pecado, como podemos ser conduzidos a uma profunda e genuína tristeza por nossas transgressões? Tem dois detalhes aqui, Luzeli, que eu gostaria de destacar. O primeiro é o de Isaías. Buscai o quê? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então eu acho que o primeiro detalhe que você precisa é se aproximar de Cristo. Porque o verdadeiro arrependimento só vem através de Cristo. Através de Cristo, através do agir do Espírito Santo. Então esse é o primeiro passo. Se aproxima de Cristo. A nota fala o seguinte, que tem pessoas que muitas vezes, por ele estar constantemente pecando, ele se sente realmente sujo, se sente que não... Ele tem que ainda melhorar, tem que se tornar assim, vamos colocar aqui entre aspas, se tornar um pouco mais santo para poder chegar a ter Jesus. Que não conta na realidade não, venha como você está. E aí o que acontece? Do jeito que você está, você chegou até Jesus, então o que vai acontecer? Olha só o que Hebreus fala. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia. Então vem do jeito que você está e Deus é que vai fazer a obra no seu coração. Mas agora tem um segundo detalhe que eu gostaria de destacar. Que fala, Hebreus começa falando, em tempo oportuno. Isso significa que Deus concede arrependimento para você, mas existe uma tolerância para que esse perdão possa ser concedido. E a nota fala um pouquinho sobre isso aí. Fala que nós temos que aproveitar o tempo que nós estamos vivendo hoje. Agora, se o Espírito Santo, nesse momento, ao estudar essa lição, você, na sua mente, você sentir, olha, eu fiz esse pecado, eu fiz aquele, eu tô todo errado. Então, o momento agora de você dobrar o joelho e falar, Senhor, olha, eu sou um pecador, não consigo vencer nada, mas eu tô arrependido, eu quero mudar. Me ajuda, me dê o teu Espírito Santo. Tenha certeza que você vai levantar um vitorioso. E sua vida vai mudar. Mas tem que fazer isso quando? É hoje, não é amanhã. Eu acho que são dois pontos importantes. Se aproximar de Cristo e aproveitar a oportunidade. Hoje é o dia da oportunidade, né? Então, a palavra de Deus até frisa isso, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como daí cita o exemplo do povo de Israel, que em algum momento, quando Deus falou ao coração deles, eles endureceram o coração. Não venhamos seguir esse mau exemplo, né? Exato. Mas que possamos aceitar esse tempo de oportunidade que se chama hoje. Porque Deus está falando aos nossos corações. Irmãos, quando nós estudamos essas lições, Deus está falando a cada um de nós. Ao longo de todos esses tópicos que estudamos, quantas vezes Deus falou ao meu coração acerca de detalhes, de pontos que ainda precisam ser transformados na minha vida. E quero me apresentar em verdadeiro arrependimento e confissão diante de Deus para que essas coisas possam ser apagadas, possam ser limpadas do meu registro e que eu possa estar em verdadeira paz com Deus. Mas quando que eu vou deixar para fazer isso? Amanhã, depois, daqui a uma semana, daqui a um mês? Eu não sei se estarei vivo amanhã. Não sei se estarei vivo daqui a algum tempo. Mas hoje é o dia de oportunidade. Vamos aproveitar. Aqui, aceitando, né, o apelo que o irmão Tiago mencionou. Hoje é o dia da oportunidade. Vamos aproveitar essa oportunidade. Pergunta B. Em que medida podemos esperar que Deus opere em nós, opere por nós e em nós essa obra? Hebreus fala o seguinte, primeiro, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos
desconjuntados, né? E a nota fala o seguinte, que ele conhece todas as nossas fraquezas e enfermidades e nos ajudará. Então, se nós formos a Cristo, tenha certeza que ele vai te ajudar a vencer. Ele vai mudar a sua vida por completo. E eu quero ler um texto, Luzilei, da nota anterior que eu tinha deixado. Eu guardei esse texto para o final. Ok. Então ele fala o seguinte, olha só. Não devemos esperar apelos mais convincentes, oportunidades mais favoráveis ou um temperamento mais santo. Sozinhos não podemos fazer nada. Devemos ir a Cristo exatamente como estamos. É o que eu falei agora há pouco. Se você foi tocado nessa lição, dobra o seu joelho agora e você vai levantar perdoado e com força para abandonar o pecado. Porque agora o quê? Confissão, não é isso? Depois o que acontece? Abandono e mudança de vida. Então tenha certeza, se você confessar, Deus vai te dar força para que agora você consiga abandonar e começar uma nova vida com Cristo. Amém. E aí nós temos o resultado disso tudo que é apresentado na última pergunta, né? Desta lição, que diz-nos o seguinte: qual será o resultado desse tipo de confissão verdadeira? É lindo, né? O texto diz agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu acho que esse aqui é um texto que dá para colocar fazer um quadro assim para você ler todo dia. Imagina só, então nós estamos falando aqui, se você sentir o seu pecado e você dobrar o seu joelho nesse momento e pedir perdão, o que o texto diz? Nenhuma condenação. Então aqui também exige um ato de fé, Luzilei. Então se você sente o seu pecado e você está verdadeiramente arrependido, então você pode dobrar o seu joelho agora e você vai orar. E você pode levantar e citar o texto de Romanos. Nenhuma condenação há na minha vida, porque Jesus perdoou o meu pecado. Eu acredito nisso, né? Amém. Exatamente. Amém. Então, nesse último tópico, nós vimos acerca do dom do perdão. Esse dom maravilhoso, unicamente alcançado através de Cristo. O salário do pecado é a morte. Deveríamos morrer. A raça humana estava condenada quando os nossos primeiros pais pecaram. Mas veio Jesus, que deu a sua vida em favor da espécie humana. E todos aqueles que reconhecem os seus pecados, se arrependem, confessam verdadeiramente os seus pecados, recebem essa graça em suas vidas. E para aqueles que recebem essa graça, para aqueles que recebem essa bênção do perdão de Deus, do perdão de Cristo, nenhuma condenação há. E que Deus nos abençoe e nos ajude a entender essas lições e vivermos. Talvez você esteja carregando um fardo de pecados, um fardo de culpa, já por anos na sua vida. Assim como o peregrino, se você não conhece a história do peregrino, pode procurar conhecer. O peregrino carregou um fardo, símbolo dos pecados, da culpa, até que finalmente ele esteve diante de Cristo, da cruz do Calvário. E ali ele confessou os seus pecados e aquele fardo saiu de sobre si. Talvez você esteja carregando por muitos anos. Aceite o apelo que o irmão Tiago apresentou aqui. Nesse instante, dobre os seus joelhos. Confesse o seu pecado, confesse a sua culpa e Deus vai te perdoar. Deus vai te libertar desse fardo. E dessa forma você terá paz já nesta vida e uma paz que se estenderá por toda a eternidade, pois esta é ainda a recompensa maior de todos aqueles que passam por esse processo de confissão, de arrependimento e de novidade de vida em Cristo Jesus. Amém. Amém.